Essas são algumas das razões pelas quais é péssimo lutar contra o Tom. Deixa eu te levar para as profundezas, porque tem mais coisa aí. A trapaça da velocidade nos pesados diesel. Lutadores da categoria peso pesado geralmente são lentos, metódicos e construídos para a força, não para a velocidade. Mas de vez em quando, alguém quebra as regras. Quer dizer, se eu disser Mike Tyson, você já pensa em velocidade explosiva, reflexos insanos e poder de nocaute em ambas as mãos. Se eu mencionar Muhammad Ali, é o jogo de pernas, o movimento, o jeito como ele flutuava no ringue como se nem tocasse o chão. Aspinall, um monstro de 113 kg que se move como uma borboleta e bate como um RPG direto no seu queixo. O jogo de pernas, leve e as mãos rápidas. O alcance longo é o pior tipo de código de trapaça, porque pesos pesados não deveriam se mover assim. E mesmo assim, aqui estamos. Deixa eu te levar de volta ao UFC Fight Night na Tom Aspinall vs Sergey Spivak. Spivak, com 15 vitórias, 7 nocaute, 4 derrotas. Medindo 1,90 e pesando 1,14 kg. Um grappler completo, conhecido por sua capacidade de levar lutas para águas profundas. Um teste enorme para o Big Tom, um clássico duelo de striker versus grappler, no papel, onde Spivak queria neutralizar a vantagem de velocidade, mas mal sabia ele que o striker que ele planejava dominar no chão era, na verdade, o grappler superior. Aspinall entrou pulando, fintando, cortando ângulos como se fosse de duas categorias mais leve. Em segundos, Spivak parecia estar jogando um jogo de reação na dificuldade mais alta. E então, uma cotovelada relâmpago direto pela guarda, seguida de uma sequência tão rápida que o cérebro do Spivak ainda estava carregando quando o árbitro interveio. Mas se você pensa, ok, talvez se conseguir sobreviver à primeira onda dá para desacelerar e, bem, digamos que o próximo tópico vai te fazer repensar essa estratégia. Um golpe, uma morte. Aspinall tem técnica e velocidade, e graças a Newton, sabemos que força é igual a massa, m vezes aceleração. Mesmo pesando o mesmo que outros pesos pesados, sua velocidade multiplica a potência por trás de seus golpes. Adicione precisão e técnica de elite, e seus punhos se tornam mais letais que uma Glock. Alguns pesos pesados precisam de volume para quebrar seus oponentes. Com a Aspinall, um golpe limpo é tudo o que precisa para encerrar sua noite, e Tibura aprendeu isso da pior forma. Deixa eu te levar de volta ao UFC Fight Night 24. Tom Aspinall vs Marcin Tibura. Tibura, com 24 vitórias, 9 nocaute, 8 derrotas, medindo 1,90 e pesando 114 kg. Um veterano, durável, conhecido por sua resistência, ritmo sufocante e capacidade de aguentar punição. Tudo isso parecia ótimo no papel, até ele ficar frente a frente com Aspinall. Assim que a luta começou, Aspinall entrou como se tivesse apertado o botão de avanço rápido. Lançou uma direita tão limpa que parecia ensaiada. As pernas de Tibura fizeram o resto. 5 segundos depois, a luta já estava escapando de suas mãos. Diferente de Tibura, você ainda tem tempo de se inscrever. Quase. Tibura parecia ter entrado na sala errada do jogo. Aspinall o sobrecarregou com pressão, fechou todas as rotas de fuga e encaixou aquela cotovelada brutal. Antes que alguém pudesse gritar defende, ele já estava de cara no chão como se alguém tivesse pausado seu controle. Do começo ao fim, 73 segundos. A jiboia humana. Pesos pesados não são exatamente conhecidos por seu grappling refinado. A maioria trata o chão como se fosse lava. Ficam em pé a todo custo. Mas Tom Aspinall é justamente aí que ele prospera. Khabib ficou famoso pelo seu grappling implacável, graças ao seu pai, Abdul Manap. Mas aqui vai algo que pouca gente sabe. Tom teve sua própria versão disso. Seu pai, um ex-especialista em TI que se tornou faixa preta de jiu-jitsu, largou o emprego para treinar em tempo integral. E quem foi seu primeiro aluno? Tom Chan. Antes da escola, depois da escola, não importava. Enquanto outras crianças aprendiam o alfabeto, Tom aprendia chaves de braço. Deixa eu te levar de volta ao UFC Fight Night 204. Tom Aspinall vs Alexander Volkov. 36 vitórias, 24 finalizações, 10 derrotas, medindo 2,01 e pesando 118 kg. Um striker veterano com alcance perigoso e anos de experiência contra os melhores pesos pesados. Mas essa experiência não ajudou em nada aqui. Desde o início, Aspinall estava vários níveis acima, desviando socos, encurtando a distância, acertando golpes precisos, antes que Volkov pudesse reagir. Aí veio a queda inevitável. Foi aí que o pesadelo de Volkov começou. Ele já tinha visto grapplers antes, mas nada parecido com isso. Em segundo, montada completa, uma transição rápida, chave de braço encaixada. Tap, 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 tap. Acabou. Meus pesado finalizando um top contender em menos de um round? Isso não é apenas habilidade, é assustador.
A maioria dos grandalhões depende da força bruta. Aspinall se move no chão como um peso médio, controla como um faixa preta, e finaliza a luta antes que o adversário perceba o que está acontecendo. E se você acha que manter a luta em pé é a solução, espera só até ver o que acontece quando ele começa a acabar com suas pernas, antes que você consiga reagir. O destruidor de pernas, com precisão de sniper. Você já viu pesos pesados, desferindo chutes como troncos de árvore, lentos e previsíveis. Mas quando Aspinall aplica um chute na perna, é cirúrgico, rápido e acerta com a precisão de um tiro de sniper. E quando ele enfrentou Sergei Pavlovich, essa precisão era mais que uma ferramenta. Era todo o seu plano de jogo. Deixa eu te levar de volta ao UFC 225. Tom Aspinall vs Sergei Pavlovich. Média 18 vitórias, 15 nocaute, 2 derrotas. Medindo 1,90 e pesando 200. Um artista do nocaute assustador, com um poder absurdo. Ele detém o recorde da maior sequência de nocautes no primeiro round na história dos pesos pesados do UFC. O verdadeiro teste para o grande Tom. Havia um homem na Rússia há muito tempo. Ele era grande e alto. Ele era o monstro da Rússia. Um vilão clássico de filme. O grande russo mal destruindo todo mundo em menos de um minuto. Pronto para adicionar mais uma vítima ao seu vídeo de melhores momentos. Essa luta deveria ser uma colisão de trens, de carga ou uma partida de xadrez entre dois artistas do nocaute, com mãos pesadas, que respeitavam o poder um do outro. Mas o Tom não faz respeito. Nem para trocadores de porrada, nem para lendas e definitivamente não para Nina Drama. É só perguntar pro Pavlovich ou pro John. Desde o toque do gongo, Tom não esperou. Apenas faça, disse Tom. E ele fez. Ele sabia que Pavlovich queria uma guerra de socos, então tirou a base dele primeiro. Um chute brutal por dentro da perna. Limpo. Preciso, reação imediata. E o movimento desacelerou. E no MMA dos pesos pesados, um alvo parado é um alvo morto. Mas Pablo não deixa oportunidades escaparem. No momento em que Pavlovich firmou os pés no chão, Aspinall explodiu. Um direto de direita perfeitamente colocado mandou Pavlovich ao chão. 2 golpes de acompanhamento depois, Damir a gaiota entrou. TKO em 69 segundos. Todo mundo sabia que ele tinha planos de 69 com Nina Drama, mas com Pavlov, isso surpreendeu geral. E sim, pessoal, esse foi Aspinall provando que poder não significa nada sem precisão. O que é elevado. Para ser honesto, quando vi os dois lutadores frente a frente, pensei que essa poderia ser difícil para o Aspinall. Collier parecia afiado, grande e centrado, pronto para trocar, mas acabou sendo nada do que eu imaginei. Deixa eu te levar de volta ao UFC Fight Night 131. Tom Aspinall vs Jake Collier. Foi a estreia do Tom no UFC, e você esperaria nervosismo, talvez um começo lento, mas em vez disso, o que vimos foi uma aula de compostura. Collier entrou tentando dominar, lançando golpes de medição de distância, tentando entrar no ritmo, mas Aspinall não mordeu a isca, só observou, esperou, analisando tudo. E então, snap, uma joelhada direita perfeitamente cronometrada direto no estômago. Collier nem teve tempo de piscar antes que o corpo dele desligasse. Tom completou com um rápido 1-2. E Collier já estava contando o carneirinho. Agora aqui está a parte que os casuais não percebem. Aspinall não correu, não avançou com socos loucos. Ele pausou, calculou. E quando entrou, cada golpe seguinte foi limpo, preciso e cirúrgico. Tudo isso, 45 segundos. Parecia uma luta, mas teve a sensação de uma execução. Aspinall entrou, executou o programa e desligou o sistema. O retorno dos pesadelos. E então, havia um assunto inacabado com Blaze, Curtis Blaze, o homem que deu a Aspinall sua única derrota no UFC. Não porque fosse o melhor lutador naquela noite, mas porque o destino tinha outros planos. Uma lesão bizarra no joelho, com apenas 15 segundos de luta, roubou de Aspinall a chance de se provar. Sem guerra, sem luta de verdade, só dor, frustração e um longo caminho de recuperação. Mas o lance com o Tom, ele não quebra, ele se reconstrui. E quando a revanche finalmente foi marcada, Tom esperou 2 anos por esse momento, e quando chegou valeu cada segundo. Blades ainda era o mesmo wrestler perigoso, o mesmo monstro que já havia dominado inúmeros pesos pesados, material de campeão verdadeiro. Mas dessa vez, Aspinall não entrou para se testar, ele entrou para terminar o que ficou pendente. Deixa eu te levar de volta ao UFC 34. Tom Aspinall vs Curtis Blades 2. Blades, com 18 vitórias, 13 finalizações, medindo 1,93, com 2,3 de Inkitspel Parase, de envergadura, pesando 206 kg, um dos pesos pesados mais letais do UFC. Ele detém o recorde de maior número de quedas na história dos pesos pesados do UFC, jogando adversários no chão como se fossem bonecos. Dava pra ver no seu jogo de pés. Sentindo o ritmo. Aquilo não era adrenalina, era controle. Toda a frustração da última luta, engarrafada, medida, transformada em arma a cada passo pra frente. E quando a sequência final chegou, foi poético. Aspinall, o homem que teve seu sonho arrancado num instante, pegou tudo de volta
de forma brutal. Um golpe perfeitamente colocado, uma sequência de precisão, e Blades, desmoronando no chão. Só Thomas Pinal, de pé, vingando sua única derrota no UFC, e provando de uma vez por todas que não há mais fantasmas para assombrá-lo. Ainda sonhando com Tom vs John Jones? Nós também. Clica no próximo vídeo, e vamos falar sobre isso.